Olá, meus caros e caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, o vídeo com as 5 questõezinhas aqui de regra de 3 composta, grandezas proporcionais para a prova da EPICAR, que será no próximo domingo. Então vem comigo aqui, separei 5 questõezinhas para você dominar esse assunto e ir bem na sua prova, porque isso aí vai cair na sua prova, você sabe disso, né? Então vem comigo aqui, pessoal. Primeira questãozinha, sem mais delongas, vamos que vamos. EPICAR 2011, para a reforma do ginásio de esportes da EPICAR, foram contratados 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 19 de abril de 2010, segunda-feira. Olha só, fez questão de colocar ali para você segunda-feira. O que isso quer dizer, Guilherme? Vamos lá. E executaram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Algo que é muito comum nesse tipo de questão envolvendo grandezas proporcionais, regra de 3 composta, como a gente costuma dizer, seria isso. Você vai perceber ao longo aqui da nossa aula, desse vídeo, você vai perceber que as questões elas trabalham sempre com isso. Número de dias, número de funcionários, porcentagem de serviço feito e por aí vai, beleza? No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados, então você tinha 24, agora você tem 20. Beleza, o que vai acontecer? No dia seguinte, os operários restantes, os 20, obviamente, retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia. Antes eles estavam trabalhando 7 horas, agora estão trabalhando 6. Ok. Faz parte do problema. E concluíram a reforma. Perfeito. O que é concluir a reforma, Guilherme? É fazer os 60% que faltam, né? Perceberam que eles executaram, ainda com os 24 funcionários, 24 operários, você tinha completado 40% da obra, certo? E aí você vai ter os outros 60% para terminar. Esse é o grande lance, né? Sabendo-se que o trabalho foi executado nos dois momentos, com 24 operários e com 20 operários, sem folga em nenhum dia, ok? O dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho. Uma questãozinha muito bacana para a gente começar aqui os nossos trabalhos, né, pessoal? Olha só. Vem comigo aqui. O que você precisa saber? Olha, olhou um problema desse, cheio de informação, cheio de troço louco, o que você precisa fazer? Primeira coisa, ter calma, né? Calma, tranquilo, sereno. E aí o que você tem que fazer? Analisar as grandezas. Por quê? Qual é o grande lance E aí eu vou acelerar esse processo de resolução nas próximas questões. Aqui a gente aproveita essa primeira questão para a gente conversar sobre isso. Quando você olha para esse problema, você vê várias variáveis, né? Por exemplo, quantidade de dias que são trabalhados, quantidade de horas por dia que são trabalhadas, a porcentagem de serviço feito, a quantidade de operários. Eu tenho 4 variáveis e elas se relacionam entre si. Como assim? Olha, se você aumenta a quantidade de funcionários, de operários, o que acontece com o trabalho feito se você considera a quantidade de dias trabalhados, quantidade de horas por dia trabalhadas fixa? Você tem que imaginar 2 grandezas fixas. E aí você varia 2. Como assim? Vamos lá. Quantidade de dias, 10. Quantidade de horas trabalhadas por dia, 7. Beleza. 24 operários concluíram 40% do trabalho, certo? Nessa situação. Beleza. E se aumentar a quantidade de operários? O que você acha que vai acontecer com a porcentagem de trabalho feito? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né? Quanto mais operário, mais porcentagem do trabalho é feito, supondo as outras grandezas fixas. Então eu estou passando para você o bizu monstro para você relacionar, saber como que uma grandeza se comporta com relação à outra, ok? Quando você pega 2 grandezas para comparar e bota as outras constantes, isso chama ceteris paribus. É uma expressão latina que significa todas as demais variáveis ou todas as demais circunstâncias, tudo além disso, constante. E aí você analisa essas 2 grandezas. Bacana essa parada, hein? Ceteris paribus. Vem comigo aqui. Vamos analisar 2 grandezas, conforme eu disse, e já colocar aqui numa formuleta, né? É o seguinte, pessoal, quantidade de operários, vou chamar de O. Então, olha só o grande lance aqui, quantidade de operários O. Beleza. Se eu aumento a quantidade de operários, eu aumento ou diminuo a quantidade de porcentagem de trabalho feito. Você não pode se questionar, Guilherme, quantos dias eu estou trabalhando? Quantas horas por dia eu estou trabalhando? Não, porque a gente está considerando isso constante. Esse é o grande lance, ok? Então, beleza, vem comigo aqui. Se eu aumento a quantidade de operários, eu aumento a quantidade de
trabalho executado, né? Então, olha só que coisa bisurada, né, pessoal? Grandezas diretamente proporcionais. Aumento operário, aumento do trabalho. Opa, você precisa fazer uma divisão. Sabemos que operário sobre trabalho é igual a uma constante. Só que existem outras grandezas. Esse é o grande lance, beleza? São vários grandes lances aqui, você está percebendo isso, né? Você tem as horas trabalhadas e os dias trabalhados. Aí o que você vai pegar? Você vai pegar uma quantidade de operários para relacionar. Eu escolhi operários, que eu acho que é mais tranquilo, né? Beleza? Pega operário para comparar com as demais e já está tranquilo, já está sossegado. Vamos pegar a quantidade de porcentagem de trabalho feita, bota ali, tudo feito, não interessa. Quantidade de horas trabalhadas, quantidade de dias trabalhados, pessoal, é bastante similar, certo? Você pode imaginar que trabalhar 10 horas por dia, trabalhar 10 dias e 7 horas por dia, você trabalhou um total de 70 horas, né? Então, as duas grandezas são iguais, certo? Nesse sentido, se você vai concluir que a quantidade de dias é inversamente proporcional ou diretamente proporcional à quantidade de operários, a outra grandeza, que seria horas por dia, vai ser também, porque as duas grandezas elas são bastante similares, certo? Dias trabalhados e horas por dia. Mas vamos lá. Se você aumenta a quantidade de operários, você vai precisar de mais dia para concluir a obra ou menos dias para concluir a obra? Vai ser menos dias. Então, se você aumenta o funcionário, diminui dia, pessoal, significa que são grandezas inversamente proporcionais. E aí você multiplica pela grandeza que você comparou. E é óbvio, pessoal, que essas horas por dia também vai ser a mesma ideia, né? Se você aumenta a quantidade de operários, você precisa que os funcionários, os operários, trabalhem menos horas por dia. Olha o bizu do tio aqui, cara. Aí você está trabalhando, pessoal, com 4 grandezas e você já relacionou operário e porcentagem do trabalho feito, são diretamente proporcionais. Operários e dias trabalhados, diretamente proporcional. Operário e horas trabalhadas, diretamente proporcional. Então você meio que pegou o operário como referência e fez a relação com as outras 3 variáveis, né? Essa relação aqui é constante. Olha que bizu. Você vai pegar 2 situações. Você vai pegar a primeira situação e a segunda situação. A primeira situação, eu tinha 24 funcionários e eu concluí 40% da obra. Então, vou botar aqui, ó, 0,4 T, 40% da obra, que seja 0,4 do 40% do trabalho, né? Em quantos dias que eu estou trabalhando? 10 dias, beleza. Quantas horas por dia? 7 horas por dia, beleza. Como isso é constante, eu vou colocar na segunda situação. Na segunda situação, eu tenho 20 funcionários, né? 20 funcionários e esses 20 funcionários vão concluir a obra, ou seja, 0,6 T. Esse é o grande lance. Eu quero saber justamente em quantos dias que eles vão fazer isso, sabendo que eles estão trabalhando 6 horas por dia. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Você vai descobrir quantos dias esses 20 funcionários levaram para concluir a obra. Não vai terminar o problema por aí, você sabe disso, né? Mas vamos lá, como é que a gente faz essa continha aqui de uma maneira bem singela, bem tranquila, né? Bom, vamos lá, esse 6 eu corto com esse 0,6, dando um 10zinho aqui. Esse 10 eu já corto com aquele outro 10 lá, para facilitar a minha vida, né? Esse 0 desceu lá, cortou com aquele 0, beleza. Esse 4 multiplicou com 2, deu 8, dividiu por 24, deu 3. Olha só, hein? O seu D, portanto, a quantidade de dias deu 3 vezes 7, foi o que sobrou ali, né? O famoso 21. Então vem comigo aqui. Esses 20 funcionários vão trabalhar 21 dias. Lembrando que aqueles 24 funcionários já tinham trabalhado 10, né? Então o seu gabarito aqui, pessoal, total de dias que você tem aqui vai ser 10 mais 21, certo? Vou botar aqui, ó, 10 mais 21. Então essa obra, ela foi finalizada com 31 dias. 31 dias. E vamos lá, o que ele está querendo? O dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho. Que coisa bacana, que coisa legal. A sua obra começou a segunda-feira, então vem contigo aqui. Começou a segunda-feira. Quantas semanas eu tenho em 31 dias? Eu tenho 4 semanas completas. Então, 7 dias, certo? Começa segunda-feira, 7 dias depois, final de domingo, terminou 7 dias, né?
Beleza, mais 7 dias, final do outro domingo, segundo domingo, 14 já foram. Mais 7 dias, final do terceiro domingo, 21. Final do terceiro domingo, pessoal, completa-se 28 dias. Segunda-feira, 29, terça-feira, 30, quarta-feira, 31. Então é meio que interessante esse problema. O que você acha aí? Quarta-feira seria o nosso gabarito, tá aqui, ó, letra D. Uma questãozinha bastante interessante. Veja se você não concorda comigo aí. Bacana, né? Pessoal, mais uma questãozinha aqui, vem comigo. Uma empresa foi contratada para executar serviço de pintura no alojamento dos alunos do primeiro ano CPK. O prazo estabelecido no contrato para a conclusão do serviço foi de 10 dias. O serviço começou a ser executado por uma equipe de 6 funcionários da empresa, cada um trabalhando 6 horas por dia. Olha só como é que as questões elas começam a ser meio repetidas assim, mas enfim, tem as suas peculiaridades, né? Ao final do 8º dia de serviço, somente 3/5 do serviço de pintura havia sido executado. Então, em 8 dias, 3/5 do serviço. Lembre-se do exercício anterior, né? A gente tinha 10 dias e aí 40% do serviço. E aí, beleza, né? Para terminar o serviço dentro do prazo, a equipe de serviço recebeu mais 2 funcionários e todos passaram a trabalhar 9 horas por dia. E com isso a produtividade da equipe duplicou. Então tem mais uma coisinha aqui que é essa produtividade, né? Enfim, essa produtividade a gente pode colocar junto ali na nossa equação ou a gente pode usar uma lógica. Vamos tentar utilizar mais lógicazinha, mas vamos lá. A nova equipe, para concluir o trabalho, gastou mais de um dia, porém menos de 2 dias. Deu essa dica aí, beleza. Se H representa o número de horas que cada funcionário da nova equipe trabalhou no 10º dia de trabalho, no último, né, dia de trabalho, então H é um número compreendido entre. Bacana também a questão, e a gente vai trabalhar mais ou menos com a mesma ideia. Pessoal, dá uma olhada aqui. Essa quantidade que você tem de funcionários, ela é... Veja pelo exercício anterior, né? Você já pegou o bizu, já pegou a ideia, né? A quantidade de funcionários, ela é diretamente proporcional à porcentagem de serviço feita. Então, você tem, por exemplo, aqui 6 funcionários e aqui a gente tem 3/5 do serviço. Vou botar 3/5 aqui de S, beleza? Essa seria a ideia. E eles estão trabalhando 6 horas por dia. Perceba que é inversamente proporcional à quantidade de operários. Pessoal, a mesma coisa. Guilherme, mesma coisa, né? Mesma coisa, sim. Perceba essa parada aí. Tranquilo? Bacana isso, né? E quantos dias que eu utilizei aqui? 8. Então, quantidade de dias, quantidade de horas por dia, porcentagem de serviço feito, quantidade de funcionários. Pô, repetiu a questão. É lógico que tem peculiaridadezinhas aqui que, logicamente, né, também não vai repetir a questão, né? Pô, fala sério. Tranquilo. E agora, a partir do 8º dia, eu tenho que fazer em 2 dias, né? Ao final do 8º dia, eu tenho o 9º e o 10º dia, para ter 2 funcionários a mais, certo? 2 funcionários a mais. Então já coloca aqui, já mete aqui o 8, né? Para concluir o quê? 2/5. 2/5 do serviço. Pô, é o que sobrou, né? Se eu já fiz 3/5, já fiz 60%, falta 40%. Pô, muito parecido com o anterior, né? Pois é, cara. Vamos lá. Aqui a gente vai multiplicar agora pela quantidade de horas trabalhadas por dia. 9, certo? E aqui você vai multiplicar também pela quantidade de dias trabalhados. E aí eu percebo que é o que falta. Aí nós temos um porém, que é o lance da produtividade. A produtividade, se eu dobro a produtividade, pessoal, eu vou dividir esse dia. Você concorda comigo, pessoal? A gente vai dividir esse dia. A gente, quanto maior a produtividade, menor a quantidade de dias que eu preciso. Você pode colocar, pessoal, essa produtividade aqui na sua questão. Você prefere colocar aqui? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui logo direto? Acho que eu vou colocar. Vou colocar tudo numa equação só. É uma variável a mais. Eu poderia resolver essa equação que você está vendo e no final simplesmente dividir por 2, porque eu sei que, pô, vamos supor que o camarada demorou, esse grupo aí demorou 10 dias, tá? D igual a 10, né? Eu sei que não vai ser pela finalzinho aqui da questão. Vamos supor que seja 10. Se a produtividade dobrou, significa que não é 10, na verdade, é 5. Entendeu? A galera começou a tomar mais café ali e tal, essa é a ideia.
Então, é meio que você pode utilizar a lógica, mas vamos utilizar as equações, né? Olha só o que eu vou fazer. A gente tinha uma produtividade anterior, que era P, e você estava multiplicando. Guilherme, por que eu estou multiplicando isso? Porque produtividade, ela é inversamente proporcional à quantidade de funcionários, aos dias trabalhados, à quantidade de horas por dia. Inversamente, quanto maior a produtividade, menos funcionário eu preciso, menos dias eu vou ter, menos horas por dia que eu vou ter, beleza? Essa é a ideia, tranquilo? Menos funcionário, quanto maior a produtividade, menos funcionários, menos dias, menos horas trabalhadas. Faz sentido isso. E é lógico que você vai multiplicar também pela produtividade do outro lado, e eu já sei que vai ser o dobro de produtividade, né? Olha que questãozinha maneira, isso é legal pra caramba, né? E agora a gente vai pegar o sterol aqui, vai tacar direto aqui, cortando tudo que você possa imaginar, e vai dar logo o seu gabarito com certeza. Olha só esse sobre 5 aqui, que a gente corta, que coisa linda, né? Corta esse camarada, posso cortar esse 3 com esse 6 aqui dando 2, ok, esse 8 aqui já foi para o espaço também, posso dividir por 3 aqui, posso dividir por 3 acolá e tudo mais, né, pessoal? A conta em si, ela é simples, né? Acho que todos concordam comigo. O problema é você realmente chegar nessa continha aí, saber como que as variáveis se relacionam. E o seu D aqui, essa quantidade de dias, foi 4/3. Foi o que sobrou ali, né? Veja se você concorda comigo. Deu 4/3. Perceba, pessoal, que eu tenho o 9º dia e o 10º dia para trabalhar, certo? O 9º dia já foi aqui, né? Porque D é igual a 1 mais 1/3, né? Então, o 9º dia está aqui. É um dia inteiro, só que é 1/3 do dia seguinte. É 1/3 do 10º dia, certo? Se eu trabalho 9 horas por dia, eu tenho que trabalhar 1/3 desse último dia. Quantas horas eu vou trabalhar? 1/3 de 9, dando 3. Temos gabarito? Temos o gabarito na letra B. Esse H que ele está querendo, essa quantidade de horas trabalhadas no último dia. No último dia eu tenho 1/3 do dia trabalhado. Eu estou trabalhando 9 horas por dia, 1/3 de 9 dando 3. Muito bacana a questão também, parecidinha com a outra, mas fala sério, muito legal, né? Vem comigo aqui, pessoal. Certa máquina funcionando. Normalmente 5 horas por dia, gasta 3 dias para... Pô, Guilherme, de novo essa brincadeira, né? Pois é, você tá pegando o ouro aqui comigo, pegando o bizu para você ficar tranquilo. Vai cair uma questãozinha dessa, você ó, tá safa, beleza? Vem comigo aqui. 3 dias para produzir 1.200 embalagens. Atualmente está com esse tempo de funcionamento diário reduzido em 20%. Olha só. Se antes ela estava trabalhando 5 horas por dia e você tem 20% reduzido, você está trabalhando quanto agora? 4 horas por dia, né? É 5 menos 20% de 5. É 5 menos 1/5 de 5. É 5 menos 1, dando 4 horas por dia, ok? Dá para a gente ter essa ideia logo de imediato. Trabalhando assim, apenas T horas por dia. Pessoal, esse T que você está vendo aqui... Se eu estou pensando corretamente, esse T é o famoso 4, né? 4 horas por dia. Beleza. Para atender uma encomenda de 1.840 embalagens, aproveitando ao máximo em todos os dias o seu tempo T, famoso 4, de funcionamento, ela gastará no último dia. Então, mais ou menos brincando com a questãozinha anterior, né? Perceba essa parada. Olha só, coisa linda, né? Vamos lá, pessoal. A máquina, ela opera 5 horas por dia. 5 horas por dia, quanto mais... Você concorda comigo o seguinte, quanto mais horas por dia, menos dias eu preciso trabalhar? Faz sentido isso, né? Então, hora e dia são... Perceba que a gente está fazendo isso sempre, desde a primeira questão, né? Hora e horas por dia e dias sempre inversamente proporcional. A gente sempre multiplica essa brincadeira, né? A gente tem aqui um 5 vezes 3, beleza, sobre... E agora, pessoal, o que você vai fazer? Por que sobre, né? Quanto mais horas por dia você trabalhando, você vai conseguir mais embalagens ou menos embalagens? Mais embalagens. Se você trabalha mais dias, você produz mais embalagens ou menos embalagens? Mais embalagens
Essas questões são boas porque mexe um pouco com essa lógica, né? Mexe um pouco não, né? Mexe muito com essa lógica. Você precisa raciocinar ali, saber como que as grandezas se relacionam, beleza? Muito bacana essa parada, né? Então perceba que quando você tem duas grandezas inversamente proporcionais, você divide as duas grandezas e o resultado dessa divisão vai ser uma constante. A lógica, a gente está agrupando várias constantes, várias variáveis, dando uma constante, né? Mais ou menos como a gente seguiu o raciocínio da primeira questão, né? Beleza, então 5 vezes 3 sobre 1.200. Olha você resolvendo aqui de imediato esse negócio, olha só. Essa brincadeira aqui, ó, 5 vezes 3 sobre 1.200. E aí, é lógico que eu poderia ter feito isso invertido também, né? Tanto faz, né, pessoal? Isso aqui vai ser igual a quantidade de horas por dia que eu estou trabalhando agora, nessa situação de menos 20%, vai dar 4, isso aqui com certeza, vezes, e aí eu estou querendo saber quantos dias, certo? Ao máximo, isso aqui, ela gastará no último dia. Eu estou querendo saber quantos dias que ela precisa trabalhar aqui para produzir quanto? 1.840 embalagens. Esse D provavelmente vai ser um númerozinho quebrado e a gente vai utilizar meio que a técnica do exercício anterior, né? Pegar essa parte que não é inteira, né? E perceber quantos minutos que tem, né? Essa ideia, vem comigo aqui. Vamos lá, como é que a gente faz essa brincadeira? Bom, esse zero a gente já corta logo de imediato. Aqui a gente consegue dividir por 4, dando 4 e 6, certo? Beleza? Já simplificou, já sempre simplificando, né? 5 corta com 120, dando 24 aqui. 3 corta com 24, dando 8. No final das contas, você vai ter aquele 46 que vira 23 quando você corta com aquele 8, dando 4 aqui. Beleza, tudo tranquilo. Sempre assim, né? A caneta do cerol aqui, ó, cortando tudo. D vai ser igual a 23 sobre 4. Pessoal, lembrando que você está calculando dias. Então perceba, pessoal, que esse resultadinho aí, eu vou colocar até centralizado aqui para você. Centralizado eu forcei, né? Mas são 5 dias, perceba, 23 sobre 4, né? Dá 5 inteiros ali, né? Mais 3 quartos, né? Mais 3 quartos. É 3 quartos de dia. Então são 5 dias mais 3 quartos de dia. O que ele está querendo? A quantidade de horas trabalhadas, né, de tempo trabalhado no último dia, certo? No último dia, eu só vou trabalhar 3 quartos do dia. Só que nesse dia, nesses 3 quartos de dia que eu estou trabalhando, nesse último dia, quantas horas que eu trabalho nesse dia? 4, né? Então vai ser 3 quartos do dia, né? E a gente tem 4 horas por dia. Então basta você pegar esse seu 3 quartos aqui e multiplicar por 4. Né? Essa seria a ideia. Eu tenho um dia inteiro pela frente. Nesse dia inteiro pela frente eu trabalho 4 horas. Só que na verdade não é o dia inteiro, né? 3 quartos do dia somente, né? E aí você faz a multiplicação, você descobre que são 3 horas. 3 horas equivalem a quantos minutos? 60 vezes 30, o famoso 180, uma questãozinha também muito bacana. Olha só questão bacana, e picar arrebenta, né, cara? Vem comigo aqui, pessoal. Muito legal, a gente fez 3 questõezinhas, eu prometi para você 5 questões. Quarta questão, vem comigo aqui, pessoal. Uma prestadora de serviços combina um prazo de 9 dias utilizando 12 máquinas para executar certo trabalho. Ao final do 4º dia, 4 máquinas estragam, não sendo substituídas e não havendo interrupção do trabalho. Ok, então tinha 12, agora tem 8, né? Ao final do 4º dia, hein? Então, essas 12 máquinas, elas trabalharam 4 dias. Perceba essa parada, né? 4 dias trabalhando ali com as 12. Ok, já foram 4, faltam 5, né? Porque tem um prazo de 9. Mas vamos lá. Não sendo substituídas. As máquinas levam 3 dias para serem consertadas, retornando ao trabalho no dia seguinte. Então, olha só, calma. Tenho 12 máquinas trabalhando em 4 dias. Ok. Depois eu tenho 3 dias em que somente 8 máquinas trabalham. Beleza, 3 dias. Já foram 7, né? Já foram 7 dias. Faltam 2 dias para ter esse prazo de 9. Fica atento, né? Prazo é prazo, né? Eu tenho 2 dias para completar esse prazo. Nesses 2 dias para completar esse prazo, eu volto com essas 4 máquinas e eu tenho 12 no total ainda. Será que vai fazer alguma coisa? Sabe o que pode falar? Olha só, eu vou colocar mais máquina para poder cumprir esse prazo, né? Pode ser um negócio desse, é bacana, faz sentido isso, né? Vamos lá. Para que seja cumprido o prazo combinado no início, a prestadora coloca, além das 12 máquinas, mais X máquinas iguais às primeiras, o que é bastante
esperado mesmo. Olha só, ele quer saber esse valor de X. E vem comigo aqui, pessoal. Qual é o trabalho produzido para essas... Atenção, ao contrário. Qual é o trabalho que essas 4 máquinas que estragaram, elas deveriam fazer? Essas 4 máquinas, elas deveriam fazer qual trabalho? Trabalho em 3 dias. Perceba que são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais máquina, menos dia. Mesma historinha de sempre, né? Quanto mais funcionário, menos dia. Quanto mais operário, menos dia. E por aí vai, né? Você já está careca de saber essa parada, né? Então, quanto mais máquina, menos dia, são grandezas inversamente proporcionais. Preciso multiplicar essas 2 grandezas. Então, você vai chegar para mim e vai falar assim, olha só, aquelas 4 máquinas, elas ficaram 3 dias paradas, né? Então, 4 máquinas, elas ficaram 3 dias paradas. Esse trabalho que essas máquinas deveriam fazer, olha a lógica da parada, que questãozinha bacana. E questãozinha parece inofensiva, né? Na verdade, que não parece não, ela parece meio cabulosa mesmo. A gente tem que esse trabalho que deveria ter sido feito pelas 4 máquinas que quebraram, será realizado pelas X máquinas. E essas X máquinas, elas têm 2 dias para realizar esse trabalho. É lógico que não é só as máquinas, né? Só que a ideia é que quando essas 4 máquinas voltarem, e essas 8 eu nem estou falando, essas 8 estão trabalhando ali fazendo a parte delas, como se fosse isso. E aí essas 4 que vão chegar, elas vão chegar e vão fazer a parte delas. Elas não vão trabalhar mais, certo? Essa é a ideia. E aí, essas X máquinas a mais que você coloca é para suprir aquilo que essas 4 máquinas não fizeram naqueles 3 dias. Olha só a sacada da questão. Guilherme, você está resolvendo a questão da Epicar em 4 vezes 3 igual a X vezes 2? Pois é, cara. É questão de você ter essa noção, né, bacana de grandeza mesmo, né? Aquilo que aumenta, aquilo diminui, e essa noção de, olha só, essas máquinas vão fazer sempre o trabalho delas, elas não vão fazer mais nem menos. Para justamente suprir aquela necessidade, eu tenho que colocar máquinas a mais, e aí o seu gabarito é 6, com certeza, né? Muito bacana. Isso aqui não foi nem regra de 3 composta, você pode até brigar comigo aí, mas a questão, ela indica isso, né? E aí, dependendo para linha de raciocínio que você leva, que você segue, você pode e entrar num negócio, num lamaçal aqui e não sair, né? Então, assim, segue o bizu do tio aqui e vamos para a nossa última questão. 5ª questão de grandeza proporcional, regra de 3 composta, padrão Epicar. Vem comigo aqui, pessoal. 2 irmãos, Luiz e Guilherme, têm uma pequena fábrica de móveis de madeira. Luiz fabrica 20 cadeiras do modelo A em 3 dias. Pô, de novo essa brincadeira. Guilherme, a gente está há 10 anos fazendo isso. Sim, é quase isso, cara. São 10 anos mexendo com as mesmas grandezas, as mesmas coisas, porcentagem de trabalho. Só que essa questão aqui, ela é um pouco mais interessante. Você vai ver por quê. Vem comigo aqui. Para fechar, hein? Para fechar o balão aqui, pessoal. Em 3 dias, de 4 horas de trabalho por dia. Já Guilherme, meu xará, fabrica 15 cadeiras em 8 dias, de 8 horas de trabalho por dia. Essa brincadeira, né? Com certeza. Então você já tem meio que a primeira equação para Luiz e a primeira equação para o Guilherme. E aí você, de repente, vai fazer alguma relação. Vamos lá, segue comigo aqui. Uma empresa fez uma encomenda à fábrica de 250 cadeiras no modelo A. Então, assim, o modelo é o mesmo, esse modelo foi inventado, se não falasse que era modelo, falasse só cadeira, daria no mesmo, né? Tranquilo. Para atender a demanda, os irmãos trabalharam juntos. Ok. No ritmo de 6 horas por dia. Opa, isso vai ser uma variável interessante lá em cima, né? Gastando, então, Y dias para concluir o trabalho e entregar a encomenda. Então, a gente já pode fazer a relaçãozinha. Vamos começar pelo Luiz, né? Pessoal, vem comigo aqui. Quanto mais cadeira eu preciso, ou que eu produzo, maior a quantidade de dias que eu preciso. Faz sentido, não faz? Quanto maior a quantidade de cadeiras, maior a quantidade de horas trabalhadas por dia, faz sentido, né? Então, você está notando que cadeira
dia, cadeira, hora são grandezas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Quanto mais cadeira, mais hora. Quanto mais cadeira, mais dia, né? Perceba isso, né? Pô, essa é a lógica que eu venho trabalhando com você. Você precisa ter essa noção e acho que é bastante. Precisa ser intuitivo para você essa parada, beleza? Então vem comigo aqui, pessoal. Vamos fazer para o senhor Luiz aqui, ó. 20 inversamente? Não, diretamente proporcional à quantidade de dias e a quantidade de horas trabalhadas. Olha só que coisa linda. Dia e hora são inversamente proporcional. Multiplicou? Inversamente proporcional. Dividiu? Diretamente proporcional. Pega o bizu contigo aqui, hein? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Aí nós temos uma segunda situação para Luiz. Luiz vai produzir uma certa quantidade de cadeiras L. Eu não sei quantas cadeiras ele vai produzir, não sei. Mas eu sei que a quantidade de cadeiras que ele produzir mais a quantidade de cadeiras que Guilherme produzir, somadas, tem que dar 250, que é a encomenda ali, né, que foi feita a fábrica. Beleza. A quantidade de cadeiras que Luiz vai produzir, e aí ele vai trabalhar quantos dias, pessoal? Y dias. Quantas horas por dia? Tá escrito ali, são 6 horas por dia. Eles vão aumentar esse ritmo aí, beleza? Então perceba aqui que você já tem uma relaçãozinha para L, né? Esse é o grande lance. E agora para G, pessoal. O nosso querido Guilherme, ele trabalha ele produz 15 cadeiras e ele trabalha em 8 dias com 2 horas por dia. Beleza, tranquilo. A gente tem essa quantidade de cadeiras que ele irá produzir, caso ele tenha Y dias e trabalhando 6 horas por dia. Agora, pessoal, você vai tacar a caneta do cerol aqui, ó, corta aqui, corta colar, e aqui deu 10, né? O seu L deu 10. Pronto, L deu 10. Já fechou o balão ali em cima. Beleza, e aqui embaixo, vai dar bonitinho também? Não, só que não, né? A gente tem aqui esse 2, que corta com aquele 3, corta com 6, dando 3. E a gente obtém aqui 45 sobre 8, né? Pessoal, vem comigo aqui. Soma esses dois maluquinhos aí pra mim. Deixa eu pegar uma canetinha verde aqui, ó. Beleza, soma pra mim. Olha, L mais G, a quantidade de cadeiras que Luiz produz, mais a quantidade de cadeiras que o seu Guilherme produz, vai ser igual, precisa ser igual a 250, né? Quanto que dá? L, dá 10Y. Quanto que dá G? 45Y sobre 8. Faz o MMC, 80Y mais 45Y dá 125Y sobre 8. E esse resultadinho aí que você está vendo, ele precisa necessariamente ser igual a 250. Você tem 125y sobre 8 igual a 250. Maroto esse 125, né? Pois é, olha só, corta esse 125, esse 250, dando 2. E aí você obtém, pessoal, essa coisa linda, maravilhosa. O seu y, a quantidade de dias para concluir o trabalho, é igual a 16. 16, beleza? Temos 16 dias, agora é só cair dentro das alternativas. Letra A, possui raiz quadrada exata, mas a letra A eu li e parei, né? Torcer para os outros gabaritos, pessoal, serem absurdos. Ser só 2 mais 2 igual a 5 ali, né? Para ficar tranquilo na letra A. Letra B, divide 100, um absurdo. Letra C, é divisor de 150. Não, também é um absurdo completo, né? Não faz o menor sentido. Letra D, múltiplo de 12, enfim. As outras alternativas são bastante tranquilas. Então, pessoal, você está comigo aqui com 5 questõezinhas de grandezas proporcionais, mexendo com a regra de 3 composta, uma coisa linda, maravilhosa, que às vezes pega no pé da galera. A gente fez aqui, eu tentei mostrar para você como que não é tão complicado, né? Basta você ter um raciocínio interessante, como que as grandezas elas irão se relacionar. Sempre pegue 2 grandezas, deixe as outras constantes na sua cabeça, ceteris paribus, e você considera se elas são essas duas que você pegou para análise, se são inversamente proporcionais ou se são diretamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham entendido, curtido. Um forte abraço, bons estudos sempre. Tchau, tchau.